Bom dia, nós estamos aqui mais uma vez, porque nós estamos lendo a Bíblia e vamos deixar registrado, porque se alguém falar com a gente sobre a palavra de Deus, nós temos que também saber a palavra de Deus, né? Como eu falei para vocês, eu li a Bíblia 2 vezes, só que eu, algumas coisas eu gravei, outras não, eu não prestei, talvez eu não tenha prestado atenção. Então, desta vez eu quero prestar atenção, eu quero deixar gravado, eu quero trazer para agora. Ah, para você ganhar dinheiro? Não, gente. É para mim mesmo e alguém que estiver interessado, sabe? Em aprender, interessado em ajudar e compartilhar com alguém que queira aprender, que gosta de Bíblia, sabe? Ai, você conhece que a pessoa gosta de Bíblia. Ah, a pessoa tá me julgando, ou tá fazendo coisas aí, me julgando por causa da Bíblia. Então, eu vou falar que aconteceu isso no passado. Então, para não me recriminar. Então, aqui é muito bom a gente conhecer a palavra de Deus, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a pessoa fala alguma coisa da gente, a gente pode ir lá e falar, mas estava escrito, já aconteceu isso no passado, não aconteceu só agora, acontecia no passado, Deus sabia que acontecia. Então, assim, e Deus não fazia nada, né? Deus deixava. Então, como ele deixava antes, ele deixa agora, não é? Então, para a gente rebater a pessoa, nós temos que saber do assunto, nós temos que entranhar naquele assunto. Então, antes, como eu não gravava, e era muitos anos que eu já li já, gente, eu resolvi gravar para que eu possa ter um resguardo, um respaldo, para quando a pessoa for falar comigo, eu falar, não, mas eu sei que acontecia, eu sei que acontecia isso, isso e isso, que não é só de agora, e que você está me recriminando, mas Deus me conhece, Deus sabe que acontecia, o que aconteceu lá atrás, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então tem muita gente que pode jogar na cara da gente. Nós vamos ler agora o 31, né? Vocês viram que aconteceu no 30, que nós lemos ontem. Desse modo, o homem prosperou muito. Que homem? Jacó prosperou muito por causa do rebanho, lembra? É só você escutar o meu vídeo, aquele dia de baixo, que você vai ver como que ele prosperou muito. E é muito interessante. Com grandes rebanhos, servas, que são escravos, empregadas, porque eles não pagavam, né? Escravas é porque quando não paga é escrava, né, gente? E servos, camelos e jumentos. Eu acredito que eles não pagavam, não. Vocês acreditam que pagava? Pergunta a alguém aí se eles pagavam essas servas e servos. Pagavam talvez com comida, com hospedagem? Será? Porque escravo também, né? Escravo dormia na senzala. Ontem eu assisti um filme muito bom, tá? Vou falar pra vocês, muito bom sobre a escravidão, sabe? Foi baseado em fatos reais, passou na Rede Globo, no Telecine. Então ontem foi dia 20 acho que foi 21/11 de 2022, ontem. Eu acho que foi. Ontem passou no Telecine uma coisa muito interessante, baseados em fatos reais da escravidão, gente. Que coisa triste, né? Mas você saber que até hoje existe, né? Então vamos ler o 31, porque ele é enorme, tá? Então vocês viram aí que Jacó ficou muito rico, né? Aí você vai ver, nesse vídeo que tá aí, anteriormente a esse, você pode ver como é que ele ficou rico. Aí nós vamos começar a ler Gênesis, capítulo 31. É grande, tá? É de 1. Se por acaso eu parar em algum versículo que eu acho interessante pra gente comunicar, pra minha comunicação, nossa, olha, gente, é até o 54, do 1 ao 54. Mas vamos lá que eu tenho que gravar um outro vídeo ainda pro meu canal no YouTube, lá no meu outro canal. Então, Jacó é quem? Jacó, filho de Isaque, filho de Rebeca, aquele que ficou rico. Ficou sabendo do que os filhos de Labão diziam. Quem é Labão? Titio, irmão da mãezinha dele, Rebequinha. Jacó tomou tudo que pertencia ao nosso pai, aquele furtão, e acumulou toda essa riqueza daquilo que pertencia ao nosso papai Labão. Gente, quantas vezes você trabalhou na empresa, aí você economizou, você deixou de comer pão, aconteceu isso comigo. E a pessoa não sabe, né? Eu trabalhava vendendo roupa à noite, vendendo roupa na hora do almoço, não comprava uma coxinha, não comprava uma peça de roupa, não viajava, vendia férias para construir uma casa e no final você ainda tem o nome de ladra, né?
É triste isso, porque a pessoa não viu o seu corre, né? Não viu a sua luta para você ter aquilo, né? E não é grandes coisas, não. A pessoa, ou às vezes o patrão acha que você não tem direito de nada. Foi o que aconteceu aqui com Labão. Ele ficou rico e aí os filhos de Labão, o titio, claro que o titio Labão falou para os filhos dele isso, que olha, Jacó ficou rico nas minhas custas, me roubou. Enquanto Jacó olhava para o rosto do titio Labão, via que a atitude do titio Labão para com Jacó já não era como antes, porque Jacó ficou rico e queria ir embora para a terra dele. Finalmente, Jeová disse a Jacó, Jeová, Javé, Deus dos exércitos, como você quiser o chamar, tá? Pode chamar do jeito que você quiser. Deus, né? É porque ele tem um nome eu esqueci o nome, mas cada religião, né, chama de Deus, chama de Jeová, testemunho de Jeová, chama de Jeová, outro chama de Jeová, eu chamo de Jeová. Finalmente Jeová disse a Jacó, Jacó, presta atenção no que eu vou te dizer, Jacó. Finalmente Jeová disse isso para ele. Volte à terra dos seus pais e os seus parentes, e aos seus parentes, saia da terra do seu titio Labão, e eu continuarei com você, tá, Jacó? Porque Jacó era bonzinho? Porque Jacó nunca tinha mentido? Mentira. Olha lá atrás se Jacó não mentiu, se o Jacó não enganou. Então Jacó mandou chamar Raquel, a sua esposa amada, aquela gata maravilhosa, e a sua esposa, que era a irmã de Raquel, a mais velha, que ele nunca conseguiu amar, ao campo onde estava o seu rebanho, e disse às duas esposas: eu estou vendo que a atitude de seu pai, do pai de vocês, Léia e Raquel, meu tio Labão, irmão da minha mãe Rebeca, para comigo mudou demais. Mas o Deus do meu pai, que é Jeová, tem estado comigo. E vocês, Raquel e Léia, sabem muito bem que eu servi o seu pai com todas as minhas forças, de graça. E seu pai, Labão, meu titio, que tem o meu sangue, irmãozinho da minha mamãe, eu estou vendo agora que a atitude dele está bem mudada comigo. Mas o Deus do meu pai tem estado comigo, ainda bem, tem me sustentado, porque eu estou irado, estou nervoso, estou chateado com isso. E vocês sabem, Léia e Raquel, minhas duas esposas, minhas primas, filhas do meu titio Labão, sobrinhas da minha mãe Rebeca, que eu servi o seu pai aí por muitos anos aí, de grátis. E com todas as minhas forças, fiz o seu pai ficar muito rico. E seu pai tentou me enganar e mudou o meu salário 10 vezes. Quantas vezes o seu patrão faz isso? Fala que vai te dar um aumento e não te dá. Quantas vezes o seu patrão diz para você que você não está dando tudo de si na empresa? Que ele tá cada vez mais rico. O seu patrão tá rico, milionário, o seu patrão tem onde guardar dinheiro mais. Só que ele quer sugar todas as suas forças. Aconteceu com Jacó. O tio dele, do sangue dele, que era patrão dele. Na verdade não era patrão, né? Ele era casado com as duas filhas do tio dele, com as duas primas. Falava que era pouco que ele fazia, ele deixou o homem rico, ainda falava que era pouco. Gente, teve uma vez que eu escutei de um patrão meu, uma patroa minha, falando: você, Luciana, não dá tudo de si não, quase que eu dava minha alma para a empresa. Mas mesmo assim falava que eu não dava tudo de mim. Então assim, eu ficava muito chateada, porque eu estava cansada, eu estava exausta, estava depressiva, ela não sabia o que eu passava por trás, porque eu não contava, porque eu achava as implicâncias dos outros funcionários, as palavras que eram malditas, né? Pra cima de mim, ela não sabia o que eu estava passando ali, e mesmo assim, eu até sabia, né, gente, que faz de conta, né? Você tem que trabalhar muito, você tem que dar alma, você tem que me enriquecer. Eu vou só te dar tanto salário, né? Então, estou vendo que a atitude de seu pai Labão para comigo, minhas duas esposas, Léia e Raquel, mudou. Mas o Deus do meu pai tem estado comigo o tempo todo, ainda bem, para me dar força por causa disso que está fazendo. Falou que eu roubei ele. Vocês duas, Raquel e Léia, sabem muito bem que eu servi o pai de vocês com todas as minhas forças e sem ganhar nada.
E seu pai, o titio Labão, tentou me enganar e mudou o meu salário 10 vezes. Toda hora eu falava que ia me pagar um salário, mas não era. Sabe aquele patrão que fala, eu vou te pagar tanto, mas mudava. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse, porque ele ficava cada vez mais rico, falava que me pagar e ficava mudando meu salário. Eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar aquilo outro. Chegava na hora, mudava, não dava. No versículo 8 ele fala, se por um lado o seu tio, meu tio Labão, pai de Leia e de Raquel, irmão da minha mãe Rebeca, falava, olha, os animais pintados serão seu salário, tá, Jacó? O rebanho inteiro produzia pintados. Mas se por outro lado, o titio Labão, irmão da minha mãe Rebeca, pai de vocês, minhas esposas, Leia e Raquel, dizia, os listrados, rebanhos listrados terão seu salário, tá, Jacó? O rebanho inteiro nascia listrado, ele não queria me dar, não. E ele tinha combinado comigo, que naquela época eu não tinha assinado, né? Não assinava nada, era por boca. Assim, o rebanho inteiro nascia listrado, ele não queria me dar o rebanho inteiro, ele ficava chateado. Assim Deus tirava o rebanho de seu papai Labão e o dava a mim, porque Deus tinha o poder de deixar nascer todos pintados e todos listrados. Uma vez, quando o rebanho entrou no cio, eu levantei os olhos e vi num sonho que os bodes que fecundavam o rebanho eram listrados, pintados e malhados, porque Deus deu uma visão para ele, falou, Jacó, você vai ficar rico, eu vou te deixar rico, eu vou te dar em sonho, você vai perceber nesse sonho que você vai escolher os pintados e os malhados para você quando nascer, só que nascia todos malhados, os carneirinhos, os bodinhos, os rebanhos, nasciam todos eles malhados e pintados, então todos pertenciam a Jacó, era o salário de Jacó, era o combinado, mas só que Labão, tio dele, sogro também, ficava ali nervoso, porque ué, não tinha que nascer só um só, listrado e malhado, e o resto meu. Não, Deus fez com que nascesse todo o rebanho listrado e malhado, e mostrava para Jacó no sonho qual cabrito que tinha que fecundar, coabitar aí com qual os bodes, né? Tinha que fecundar, coabitar aí, fazer nhenhenhen com rebanho para que nascesse aí os listrados, e ele fazia isso, os pintados e malhados, porque Deus ensinou para ele. Deus falou em sonho. Às vezes você sonha com uma coisa, você acha, não é nada não, mas Deus às vezes está te dando um alerta. Um alerta assim, sabe? Uma vez um pastor falou comigo, olha, minha filha, eu trabalhava naquela empresa que eu te falei. Ah, Luciana, você gosta demais daquela empresa? Não, é porque são exemplos, gente. Depois disso eu abri meu próprio negócio. Vocês viram, eu tenho um canal só disso, do meu próprio negócio, da minha vida, do meu diário virtual. Mas esse daqui é de eu ler a Bíblia e comentar com vocês sobre como pode acontecer com a gente, né? Às vezes seu patrão promete um salário para você e de repente ele desfaz aquilo que ele falou que ia fazer com você. Ele promete que vai te dar uma coisa e não te dá. E aí depois na fala que você roubou dele ainda, você deixou ele milionário e fala que você é ladrão. Infelizmente é desse jeito. E no passado, lá em Gênesis, também foi assim, né? Foi assim, e não foi com qualquer pessoa, né? Foi com o tio de Labão. Então, o anjo do verdadeiro Deus disse a mim, Jacó, Jacó, e eu respondi, o que, anjo? Eu estou aqui. Fala, anjo de Jeová. E ele continuou, Jacó, presta atenção no que eu vou te falar. Levante os olhos, por favor, e veja que todos os bodes que fecundaram o rebanho são listrados, pintados e malhados, pois tenho visto tudo que o seu tio Labão, seu sogro Labão, irmão da sua mãe Rebeca, está fazendo a você, escravizando você. Eu tô aqui de olho em tudo, Deus está de olho em tudo. Deus de Betel, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, aquela pedra, gente, que ele colocou debaixo da cabeça, e depois ele colocou óleo em cima dela, onde me fez um voto, ele fez um voto. Ai, gente, fazer voto é pecado. Jacó fez voto. Você pode fazer um voto com Deus, assim, eu vou fazer isso, para o Senhor me dar isso, eu prometo que eu vou parar de pecar.
prometo que eu vou parar de fazer uma coisa que eu faço que eu gosto demais. Comer chocolate, e eu espero que o Senhor me dê isso. Ele fez voto e aconteceu. Agora, Jacó, saia imediatamente da terra do seu tio Labão e volte à sua terra natal, aonde você nasceu. Natal, né, que Natal, bim, 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 não, aquela que nasceu. Diante disso, Raquel e Leia, que eram filhas do titio Labão e esposas de Jacó, disseram: herdaremos ainda alguma parte, será dos bens da casa do nosso pai Labão? Gente, eles queriam dinheiro demais, você viu? Jacó já tinha ficado rico, né, ali no deserto, porque Deus deixou. E depois ela queria a parte ainda do papai e da mamãe, mas é assim até hoje, né? Não somos consideradas estrangeiras pelo meu pai agora? Tipo, será que deserdou a gente? Será que ele vai considerar a gente como filha, mas não? Só porque tá falando que você roubou ele, Jacó? Pois ele, o meu papai Labão, nos vendeu e gastou todo o dinheiro que se deu por nós. Ele vendeu para Jacó, porque Jacó ficou 14 anos trabalhando de graça. Cadê que o dinheiro que ficou 14 anos trabalhando de graça? Todas as riquezas que Deus tirou de nosso pai Labão são nossas e de nossos filhos que temos, porque Leia, meu, teve 6 filhos, hein? Aí Raquel também teve filho, faça ideia o tanto de filho que aconteceu, fora das empregadas, né, que elas mandavam se deitar com o marido delas. São nossas e de nossos filhos. Assim faça tudo o que Deus lhe mandou, tá, Jacó? Vamos embora partir no capinado, porque senão meu papai Labão vai pegar tudo de nós. Patrão não gosta de que o funcionário cresça, não, que ele enriqueça, não. Nós vamos abrir nosso próprio negócio. O negócio de ficar trabalhando para os outros igual escravo, tá dando não. Antes ganhar menos do que ser escravo das pessoas e só fazer as pessoas enriquecerem, tá, Jacó? Esse é um comentário meu, tá, gente? Não tá na Bíblia, não. Eu faço muito comentário meu. Então Jacó montou imediatamente os seus filhos e suas esposas nos camelos e conduzindo toda sua família e todos os seus rebanhos, e claro que levou, né, gente? Os rebanhos que lhe pertenciam, os malhados e os pintados, que ele havia acumulado em Padarã, que é a terra da mãe dele, de Rebeca, e do tio dele, Labão, e todos os bens que tinha acumulado, e partiu para a casa de Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Enquanto Labão, tio de Jacó, tinha ido tosquiar suas ovelhas, Raquel, a esposa mais amada de Jacó, furtou. O que ela furtar? Roubar. Furtou os ídolos domésticos que pertenciam ao seu pai. Ela roubou seu pai, Raquel, a esposa amada de Jacó. Os ídolos domésticos são ídolos que não são deuses do pai dela. Além disso, Jacó usou de esperteza para com Labão, seu tio, que também era seu sogro, o arameu. A Labão era arameu, porque morava em Padarã. Por que Labão era o arameu? Porque ele morava numa região chamada Padarã. Pois não o avisou ao seu tio Labão de que estava indo embora. Saiu fugitivo mesmo, porque senão Labão ia matar ele por causa de dinheiro, né, gente? Como hoje acontece demais. Então, Jacó fugiu e atravessou o rio Eufrates, junto com tudo que ele tinha, todo o seu rebanho, e se dirigiu para a região montanhosa que chamava Gileade. No terceiro dia que estava voltando para casa, que era de camelo a pé, Labão, o titio e sogro de Jacó, foi informado de que Jacó havia fugido dele. Então, levou consigo seus irmãos e foi perseguir Jacó. Olha, patrão é assim mesmo, né, gente? Você fica rica e fala, me roubou, me devolve tudo que você me deu. Não vê os corre, né, que você fez, do que você deixou de comer, você não viajou, você ficou só dentro de casa, você vendeu férias, você vendia roupa, você fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. No terceiro dia, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Então, levou consigo. Quem levou? Labão.
juntou os irmãos dele ali, vão perseguir Jacó porque ele levou minhas coisas, meu dinheiro, meus rebanhos, e eu não aceito não aceito que ninguém pega nada não, porque eu não gosto que ninguém ficar rico, só eu quero ficar rico. É um comentário meu esse, gente. Depois de uma viagem de 7 dias, Labão, sogro e tio de Jacó, alcançou na região montanhosa de Gileade, aonde ele estava. Aí Deus, Jeová, veio então falar com o titio e sogro de Jacó, Labão, o arameu, porque ele morava numa cidade chamada Padarã, uma região chamada Padarã, por isso que ele era arameu. Eu moro em Morés, então eu sou aimoreense. Você mora em São Paulo, então você é paulista. Então Deus veio a Labão, arameu, num sonho, de noite e disse: Labão, Labão, tenha cuidado com o que vai dizer a Jacó, que seja algo bom e não algo mal, que eu estou de olho em você, Labão. Assim, Labão se aproximou de Jacó, seu genro e seu sobrinho ao mesmo tempo, pois Jacó havia armado a sua tenda na montanha de Gileade, e Labão tinha ido para trás dele para pegar tudo de volta, que na verdade pertencia a Jacó, não pertencia a ele. Eles fizeram um acordo, né, de salário. E os irmãos de Labão foi junto e acampado na região montanhosa de Gileade. Então, tio e sogro de Jacó disse, que é o Labão: Jacó, o que você fez, Jacó? O que você fez, Jacó? Por que você usou de esperteza comigo, hein, Jacó? E levou embora as minhas filhas como se fossem cativas, tomadas pela espada, hein, Jacó? Por que você fugiu secretamente lá da minha região, usando de esperteza comigo, e não me avisou que você ia embora, hein, Jacó? Ia levar minhas pintadinhas e malhadinhas e todo o meu dinheiro, a fortuna que Deus te deu. Se me tivesse dito, eu poderia despedi-lo com alegria e com canções, com pandeiro e com harpa. Mentira, mentira. É porque Deus avisou ele no sonho. Mas você não me deu oportunidade de beijar meus netos e beijar as minhas filhas? Você agiu de modo insensato, Jacó. Mentira. É que Deus avisou ele lá no sonho. Tenho poder, eu, Labão, seu tio e sogro, para prejudicar você, tá, Jacó? Mas o Deus de seu pai, que é Jeová, me disse ontem à noite: Ô Labão, tô vindo aqui no sonho porque eu quero te falar um negócio. Tenha cuidado com o que você vai dizer a Jacó, tá? E seja que você fale alguma coisa boa para ele. Não fala coisa maldosa não, que eu tô aqui de olho em você, tá? Ele é meu protegido, hein? Eu prometi para Isaac, prometi para Abraão e promessa é promessa. Eu não sou homem para mentir não, igual você não. Para roubar, para furtar, entendeu? Eu não sou não. Tô vendo tudo. Jacó respondeu ao seu tio e sogro Labão: eu parti secretamente, sabe, tio e sogro, porque eu fiquei com medo de você, pensando que o Senhor poderia tirar suas filhas de mim à força, que são minhas duas esposas, Léia e Raquel. Quanto àquele com quem o Senhor achar os seus deuses, não ficará vivo. Ah, gente, ele estava atrás por causa dos deuses dele. Quem roubou ele? A própria filha dele. Meu Deus, já aconteceu de a própria sobrinha roubar a tia, sabe? Ela achava que era outros funcionários que era do sangue dela, não tava roubando. E quem roubou quem roubou foi a própria sobrinha, sangue do sangue. E a sobrinha fazia chacota dela por trás, menina da tia. Falava que a tia era feia, parecia um macho. Por trás da tia, falava tanta coisa, misericórdia, que eu ficava assim com dó da tia, de ajudar aquela pessoa que estava ali. Ah, não merece o marido que tem não, tem que tomar chifre mesmo. Ela falou e Deus estava de prova, que Deus estava lá junto. Então Raquel roubou os deuses e ele foi atrás dos deuses. Aí Jacó falou: então o senhor pode revirar todas as nossas bolsas aqui. Se o senhor ouvir algum deus do senhor aqui, a pessoa não vai ficar viva não, nós vamos matar essa pessoa. Diante dos nossos irmãos, examine o que eu tenho e pegue o que é seu e leve embora. Mas Jacó não sabia que a sua esposa Raquel, amada esposa, porque ele não gostava de Léia, mas amava Raquel, havia roubado do seu pai os deuses dele.
Assim lá, o tio Labão, pai de Raquel, a filha mais nova, entrou na tenda de Jacó, na tenda da sua esposa, da sua filha mais velha Leia, e na tenda das duas escravas de Leia, mas não achou. Então saiu Labão, foi para a tenda de Raquel, a sua filha mais nova, filha dele também, de Labão, esposa, né, de Jacó. Nesse meio tempo, Raquel havia pegado os ídolos domésticos do pai dela, roubado, e os havia colocado no cesto das mulheres que ficava na sela do camelo e estava sentada em cima deles. Assim Labão vasculhou a tenda inteira de Raquel, mas não achou os ídolos dele. Ela disse então ao seu pai: Pai Labão, não se ire, não fique nervoso, meu senhor pai, por eu não poder me levantar diante do Senhor, pois estou com um incômodo habitual das mulheres. Deve ser menstruação, né? De modo que Labão continuou procurando cuidadosamente, mas não achou os ídolos domésticos que a Raquel, sua filha, tinha roubado dele. Com isso, Jacó ficou irado, nervoso, com muita raiva, e começou a reclamar com seu tio e também sogro Labão. E Jacó disse então ao seu tio e também sogro Labão: Qual foi o meu crime? Qual foi o meu pecado que eu cometi para o Senhor, meu sogro e tio, me perseguir tão furiosamente, trazer até seus irmãos com você? Com o Senhor? Foi o que eu fiz com o Senhor? Agora que o Senhor vasculhou todos os meus bens, o que o Senhor encontrou que pertence à sua casa? Eu não roubei nada da sua casa, não. Ele não sabendo que a Raquel tinha roubado do pai dela. Ponha-o aqui na frente dos meus irmãos e dos seus irmãos que o Senhor trouxe, e que eles decidam entre nós dois. Jacó disse: Nesses 20 anos que eu estive com o Senhor, tio Labão e sogro também, suas ovelhas e suas cabras nunca sofreram nenhum aborto, eu que cuidava delas. E eu nunca comi os carneiros do seu rebanho, o Senhor também nunca me deu um pedaço, eu também nunca roubei do Senhor. Não lhe trouxe nenhum animal dilacerado por feras, eu assumia esse prejuízo. Caso um animal fosse roubado de dia, caso fosse roubado de noite, o senhor Labão, que é meu tio e meu sogro ao mesmo tempo, o cobrava de mim. Gente, você trabalha numa empresa, aí quando some o dinheiro do caixa, o patrão vai lá e fala assim, sumiu? Então, eu vou cobrar de você, descontava do seu salário. De dia eu era consumido pelo calor, e de noite eu era consumido pelo frio, e o sono me fugia dos olhos. Já faz 20 anos que estou na sua casa, tio Labão e sogro. Eu servi 14 anos de graça pelas suas duas filhas, Leia e Raquel, e 6 anos pelo seu rebanho. Para 6 anos ele ficou 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos realmente ali servindo de grátis. Ele ficou 14 para ter as duas mulheres e ficou 6 anos para ter o rebanho dele. E o senhor, tio Labão e sogro, mudou o meu salário 10 vezes. Falava que ia me dar uma coisa, depois falava que me dá outra. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, que é o meu avô, aquele a quem Isaque, meu pai, teme, não tivesse estado do meu lado, o senhor, tio Labão e sogro, me teria mandado embora de mãos vazias. O senhor teria falado assim, trabalho escravo de graça para mim, eu me enriqueço e você continua pobre. Deus viu a minha aflição e o trabalho árduo. Às vezes você trabalha demais, gente, o patrão vai ficando rico, ele só tá te dando 2 salários, 3 salários e você fica rindo para ele, puxando o saco. Fica assim não, conversa com Deus. Então, trabalho árduo das minhas mãos, e por isso que ele repreendeu ontem à noite. Então, Labão respondeu a Jacó, que era tio, irmão da mãe de Jacó e também sogro dele, que ele é mãe de Leia e de Raquel. Essas são as minhas filhas, Leia e Raquel. Estes são os meus netos. Este é o meu rebanho, e tudo que você está vendo é meu e das minhas filhas, tá, Jacó? O que posso fazer hoje contra elas ou contra os filhos delas, que são meus netos, que elas deram à luz?
Agora venha, façamos um pacto, eu e você, Jacó, e o pacto servirá de testemunho para nós. Assim Jacó pegou uma pedra e colocou a pedra de pé como uma coluna, como ele fez lá no princípio, quando ele deitou, fez a pedra de travesseiro. Jacó disse então aos seus irmãos: apanhem pedras. E eles apanharam pedras e amontoaram aquelas pedras. Depois comeram ali sobre um monte de pedras. Labão comeu alguma coisa. Labão, o tio e também sogro de Jacó, o chamou de Jegar Saduta, aquele monte de pedra ali. Mas Jacó o chamou de Galeede, e até nisso eles discordaram. Então o tio e também sogro de Labão disse: este monte de pedra é hoje testemunha entre mim e você, Jacó. É por isso que foi chamado de Galeede e de torre de vigia, pois ele disse que Jeová vigie a mim e a você também, Jacó, quando estivermos fora da vista um do outro. Se você maltratar as minhas filhinhas Léia e Raquel e começar a tomar esposas além das minhas filhas, mesmo que não haja ninguém que veja isso, que você, mesmo que você faça escondido, você traia elas, lembre-se de que Deus será testemunha entre mim e você. Então titio e sogro de Labão disse ainda a Jacó: aqui está um monte de pedras, e aqui está a coluna que erigi entre mim e você. Este monte de pedras é testemunha, e a coluna é algo que dá testemunho de que eu não passarei deste monte de pedras para prejudicar você, e de que você não passará deste monte de pedras e desta coluna para me prejudicar. Que o Deus de Abraão, seu avô, e o Deus de Naor, o seu tio, o Deus do pai de Jale, deles dois, julgue entre nós. E Jacó jurou por aquela a quem seu pai Isaque temia. Então ele jurou ali: não, pode deixar, não vou passar dessas pedras aqui não. O senhor fica no seu canto, eu fico no meu. Depois disso, Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. Então eles comeram e passaram a noite na montanha. Deve ser a montanha de Gileade. Então titio e sogro de Jacó, Labão, no entanto, se levantou de manhã cedo e beijou seus netos e beijou suas filhas e os abençoou. Então Labão partiu de volta para sua casa, de onde não tinha que ter saído, né? Então, essas coisas acontecem com a gente. E até a próxima. Essa foi o capítulo 31, do versículo 1 até o 54.